Já estamos de volta. Uma pesquisa aponta que 46% dos casais admitem já ter brigado por causa de dinheiro. Conversar a respeito do orçamento familiar nem sempre é fácil, mas é necessário, principalmente em tempos de crise. Entre os assuntos de Stephanie e Felipe tem um que está sempre presente, as finanças. O casal planeja cada passo da vida financeira a dois. É preciso levar em consideração desejos, planos e necessidades de cada um, mas conversando, eles se entendem. Nós utilizamos planilhas, né? É uma planilha que a gente tem compartilhada e tudo que a gente vai gastando a longo prazo, seja em cartão, a gente vai anotando todos os gastos da casa, a gente separa gasto de casa, gasto de cartão. Então a gente pretende economizar aos pouquinhos, né? Pegar uma parte do salário, deixar guardado ali, fazer um fundo de investimento, um tesouro direto. O jovem casal está atento a uma questão que não foi tão comum nos lares brasileiros ao longo da história. Em um país onde a educação financeira não é pauta escolar, muitas famílias não aprenderam a falar sobre dinheiro. Mas essa realidade tem mudado. Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, pelo SPC e pelo Banco Central, mostrou que as famílias brasileiras têm falado mais sobre as contas da casa. 85% dos entrevistados responderam que conversam sobre orçamento familiar e 51% dizem que fazem isso com frequência. Falar é realmente o primeiro passo, mas só conversar sobre dinheiro não basta. Especialistas alertam que é preciso estudar, entender um pouco mais sobre o orçamento familiar. Nós não temos muita a questão de diferença entre educação formal e educação financeira. O que é educação financeira? É exatamente esse dia a dia de fazer planejamento financeiro. Um profissional da área de humanas que não lida diariamente com números, ele tem dificuldade de fazer planejamento financeiro pessoal. Em mais da metade das famílias, os membros administram seus orçamentos de forma totalmente separada. Só em 19% delas, cada familiar separa parte dos rendimentos para guardar em uma conta única da família. Outro número reflete o despreparo que ainda existe quando o assunto é dinheiro. 46% dos casais disseram que brigam por causa de questões financeiras. Para o especialista, o problema é que muitas vezes só na hora da crise o assunto surge. Ele ressalta que é preciso que as famílias dialoguem sempre sobre suas contas. Será que essa conversa tem sido mais aprofundada no sentido de um melhor planejamento mesmo financeiro? O que eu tenho para pagar no próximo ano? O que eu tenho para pagar no próximo mês? Quanto que eu tenho de recurso para entrar? Essa discussão mesmo de entrada e saída de recursos ou planejamento familiar, né? E o deputado federal, Dr. Marcelo Freitas, concedeu entrevista ao jornal Gazeta Norte Mineira, quando falou sobre as demandas do norte de Minas. Estamos aqui com o deputado federal, agora relator da reforma da Previdência, na Comissão de Constituição e Justiça, delegado Marcelo Freitas. E a relatoria da reforma da Previdência, né, na Comissão de Constituição e Justiça, aproximou o senhor do presidente Jair Bolsonaro. Isso abriu espaço para o senhor colocar as demandas do norte de Minas? Quais foram essas demandas? Sem dúvida alguma, a relatoria da reforma da Previdência nos colocou em uma posição de visibilidade nacional e fez com que tivéssemos um contato maior com o presidente da República. O nosso presidente sempre recebeu a bancada de maneira muito clara, muito transparente, muito aberta, e isso permitiu que a gente pudesse ressaltar as peculiaridades do norte de Minas ao senhor presidente da República. Ele encontra-se absolutamente sensível, inclusive esteve em Israel discutindo algumas demandas para poder atender a região do semiárido, e é parcela da nossa região se encontra deste semiárido. O presidente da República é muito sensível às questões do norte de Minas e ele quer realmente acabar com aquela política histórica que fez da exploração da miséria do norte mineiro um mecanismo para captar, para comprar votos dos menos favorecidos. O que nós queremos é que as pessoas acreditem no valor do emprego, acreditem no valor da renda. Ninguém quer mais migalhas. Historicamente, o norte de Minas só viveu de miséria, só viveu de migalha, daquela política que explora cano, caixa d'água, ambulância, trator. Se queremos um país menos desigual e mais justo, é preciso acabar com isso, e o presidente é absolutamente sensível a essa questão no norte de Minas e no Nordeste brasileiro. E nessa quarta-feira o senador Carlos Viana realizou uma reunião na bancada mineira, né? E o principal tema foi o impacto, né, no norte de Minas, que perdeu esses 15 milhões para a barragem de Jequitaí. Uma parte que vai ser aplicada agora para a reforma do canal de irrigação do projeto Gurutuba.
É o sonho da barragem de Jequitaí. Será atrasado por mais um ano? Eu penso que não. Na verdade, eu não pude participar da reunião da bancada porque estava discutindo a reforma da Previdência no momento. Então, o que aconteceu nessa discussão da bancada mineira? Nós temos alguns bilhões de reais para gastar via emendas de bancadas no estado de Minas Gerais. Parcela desse valor, ou seja, inicialmente 20 milhões de reais, eu tive na reunião anterior, ficou para ser discutida para a barragem de Jequitaí. E o que aconteceu? O ministro Gustavo Canuto, e eu tive com o próprio ministro, em que discutimos esse assunto também, ele disse que por atrasos em algumas obras estruturais de outros parceiros, estou, por exemplo, o caso da CEMIG, os 20 milhões de reais não teriam condições de serem aplicados no exercício de 2019. Então, por esse motivo, esse recurso ficaria parado, aguardando o ano de 2020, por conta de obras estruturais de outras parceiras. No caso, por exemplo, a questão da CEMIG. Por esse motivo, a bancada, eu não estava presente, mas a bancada mineira, e eu me endosso essa questão da bancada, ela entendeu por bem desviar, ou seja, retirar esse recurso de 16 milhões do projeto de Jequitaí, mandando parcela dele para a questão do Rio Gurutuba. Então foi um entendimento da bancada e nesse momento eu adiro à decisão da bancada, eu entendo que é algo perfeitamente viável. Por quê? Porque por questões técnicas não seria possível aplicar os 20 milhões de reais no projeto da barragem de Jequitaí nesse exercício de 2019. E no próximo bloco falaremos de esporte. Não saia daí.